Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. É um vídeo de auxílio, eu dando algumas informações que eu considero importante para pessoas que querem começar, né, a trabalhar com psicólogas no esporte eletrônico, ou se já também psicólogos que já trabalham com isso e de alguma forma querem aprofundar o conhecimento, né? Porque existem muitas formas de pensar sobre, sobre esse assunto, beleza? E bom, eu preparei aqui, eu escrevi algumas coisas, né? Tava pensando sobre isso. E, em primeiro lugar, é, eu acredito que isso seja um ato a ser muito valorizado. Você já está vendo esse vídeo, porque está pensando nisso, né? Provavelmente a maioria das pessoas vão ver esse vídeo são pessoas que estão pensando, putz, como que eu posso me aprofundar nisso? E esse é um momento muito importante, porque talvez muita gente uh, já possa trabalhar com isso, só não sabe como, né? E, e se colocar em movimento é algo que exige muita coragem, né? Porque pode ser difícil nesse caminho se deparar com algumas situações onde você se sente inseguro, onde você fica ansioso, pode lidar com certas sensações bem desagradáveis. E eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas esse que é o ponto, né, do que eu quero trazer, assim. Acredito que cada psicólogo e cada abordagem da psicologia vai trazer uma maneira de pensar sobre esse momento, de construir uma apresentação, de como entrar. E, como eu disse, eu vou falar sobre a minha maneira, né, de pensar, que tem mais a ver com, talvez com uma abordagem humanista de pensar a coisa, ou um viés que valoriza também esse lado mais afetivo. O que eu quero dizer com isso, tá? É o seguinte, eu acredito que esse momento de pensar a apresentação, estou falando que a apresentação que é isso, né? Você montar alguma coisa que você queira apresentar para um time para ver se eles têm interesse naquilo que estão apresentando. Basicamente é isso que estou chamando de uma apresentação. E aí, isso que eu acho muito curioso, antes mesmo de entrar em contato com, uh, com o que você vai dizer, né, o que uh, entrar em contato com o time, de falar com eles, mandar uma mensagem propriamente dita, você com você mesmo, basicamente o trabalho já começou, tá? Deixa eu fechar a janela aqui um pouco, que tá muita luz no meu rosto, peraí. Deixa eu ver, não mudou muita coisa, mas tudo bem. Tá, então o que acontece? Eu acredito que o trabalho já começou aí, o trabalho que você vai construir com os times, né? Já começa nesse momento. Ahn, Talvez eu vou dar uma viajada aqui, mas é uma forma que me ajuda a ir conectando os pontos, tá? Do que eu sinto que é importante de chegar. Mas é isso, por exemplo, quando você decidiu fazer psicologia, né? Algo que começa ali já, alguma coisa te levou para esse caminho. E então, nesse momento que você está pensando em fazer uma apresentação, você vai se deparar com com emoções, sentimentos, né, que podem ser muito significativos. Por quê? Porque eu acredito que uma maneira talvez comum de se pensar é, cara, não importa muito o que eu sinta, o que eu sinto, né? Eu só preciso fazer uma boa apresentação, eu só preciso montar certos slides, fazer os melhores slides possíveis, colocar as melhores informações possíveis, chegar lá e as pessoas vão me aceitar, aí lá eu me viro. Então, mas esse que é o ponto, entende? Eu sinto que não é por aí. Por quê? Em primeiro lugar, ahn, primeiro porque eu sinto que a sua apresentação pode estar linda, né? Assim, os slides, as referências, o que você acha que é bom na apresentação pode dar tudo certo. Mas mais importante do que a apresentação como substantivo é o verbo de como você vai se apresentar de fato. Eu acredito que isso já aconteceu comigo e deve acontecer com muitas pessoas. Ficar muito encanado com, putz, o conteúdo do que você vai apresentar e tudo mais, né? O que eu vou falar,
quando na verdade, pelo que eu entendo, o mais importante, né, quem que vai te entrevistar no primeiro lugar? É ou um manager de um time, ou o próprio dono de um time, ou algo nesse sentido, ou talvez um coach, né, um técnico. E essas pessoas, elas, em primeiro lugar, elas não são psicólogas, né? Em segundo lugar, uh, elas vão estar mais interessadas em sentir o impacto da sua presença, na minha opinião. Vão querer conversar com você e ver qual impressão você passa, se você passa, né, uma impressão boa, se você passa confiança. Então, o que eu quero dizer é que é muito importante dois elementos na hora de fazer uma apresentação, que é você ser honesto e claro com aquilo que você está oferecendo, tá? Porque mesmo que você monte uma super apresentação, aquilo que você realmente está sentindo, de alguma forma pode, como se fosse transbordar, né? Então, por exemplo, cara, eu tô falando que eu vou fazer isso, tô falando tudo isso, mas no fundo eu não sei o que eu vou fazer, ou eu me sinto inseguro, nunca fiz isso antes. Então, nesse momento é importante é, primeiro lidar com as questões mais internas. Então, por isso que eu estou falando tudo isso, porque eu acredito que esse seja um processo emocional. Pelo menos comigo, já parei para fazer algumas apresentações e sempre foi um processo emocional, além de ser um processo cognitivo, né, no sentido de, nossa, olha que louco, né? Quando eu me coloco aqui, quando eu me imagino apresentando algo para alguém, quando eu paro para escrever, que seja com a minha própria mão ou para fazer um slide, escrever alguma coisa num Google Docs aqui, e eu paro para organizar as ideias, às vezes eu fico um pouco confuso do que é isso que eu tenho para oferecer. Eu acho que essa é uma pergunta boa para se basear. O que você quer apresentar? O que você tem para oferecer para um time de esporte eletrônico? É importante parar para pensar com calma nisso, né? Acho que cada psicólogo vai ter um ponto diferente do outro. Eu separei aqui 10 pontos, tá? 10 pontos que eu acredito que todo psicólogo recém-formado, ou talvez até quem está, né, durante a faculdade, tem, mas não valoriza o suficiente. Não valoriza a justa medida do quão importante é isso. Caramba, agora eu tô encanando aqui com a luz no meu rosto, mas vou fechar mais um pouquinho. Boa. Então, eu vou chegar nesses pontos, tá? Mas antes é isso, eu quero tentar explicar todo o contexto, porque eu sinto que isso é um processo, esse é um processo muito enriquecedor, como eu tô falando. Né? Eu tô também tentando organizar as ideias aqui enquanto eu vou falando. Hoje foi que eu parei para pensar nisso realmente. E então eu quero, antes de, em vez de passar para você aqui um PowerPoint, né? Passa lá esse PowerPoint, manda essas mensagens e vai dar certo. Acredito que não seja por aí, né? Porque no final das contas você pode até entrar no time, mas e depois? Né? O depois é tão importante quanto, né? Talvez até mais importante do que simplesmente entrar num time. Então é por isso que eu tô falando, assim. Primeira coisa, calma, respira, se permite entrar em contato com o que aparece para você internamente ao se aproximar desse cenário de mandar uma proposta para um time, né? Vai percebendo o que isso surge em você. Em primeiro lugar, essa é uma oportunidade muito legal de, de ver questões profundas mesmo, emocionais, né? Essa questão de, principalmente do que você está oferecendo para o mundo, como é que é essa questão, como é que é essa relação sua de oferecer algo que, né, isso você não sabe como é que as pessoas vão receber, você não sabe exatamente o que você vai dar. Tudo isso pode mexer com questões muito profundas dentro da gente, para além de outras questões. Então, em primeiro lugar, é isso, assim. Recomendo calma, antes de tentar procurar verdades absolutas, se deparar com a sua verdade emocional diante dessas questões, levar essas questões para sua terapia, né, e trabalhando isso. Então, é isso, entender que
esse é um processo emocional que envolve diversas camadas de profundidade e é importante ir cuidando, né? Todo psicólogo, independente do tempo de formação, de experiência que ele tem, ele está sempre fazendo isso, né? Ele está sempre entrando em contato com coisas que voltam, às vezes de uma outra maneira, mas esse é um processo que está, né, sempre presente e é importante fazendo isso cada vez com mais cuidado possível, com mais carinho, enfim. Então, essa é a minha primeira dica e eu estou falando isso porque de fato eu acredito que isso seja algo muito importante, né, no sentido de, como eu falei, tanto pela apresentação que você vai fazer, porque aí já começou o trabalho, né? O que você falou que você vai fazer, como que você vai apresentar, tudo isso já vai como que fosse preparar o terreno para o trabalho que você vai fazer. Então isso pode tanto te ajudar quanto te atrapalhar, né? Lá quando você realmente entrar no time. Então, primeira questão é essa, uma questão de ir se colocando e estou incentivando, né? Eu acho muito legal esse movimento. Vai se colocando em movimento, se expondo, vai vendo como se sente. Não acredito que seja algo no sentido de, cara, só vai. Não é assim também, né? Assim de só vai, o medo é normal. Assim, eu acho legal uma postura de abertura, né? No sentido de você poder se abrir para a experiência, você ir sentindo como aquilo vai te tocando. Tudo isso é muito importante, mas ao mesmo tempo eu também acho legal o cuidado nesse sentido, né, que pode vir através de um medo, de uma ansiedade, pode ser algo saudável também, no sentido de, pô, é legal ir minimamente preparado, né? É, então, o que, que é isso, né, de estar minimamente preparado? Para mim, isso que eu vou falar nesse vídeo tem a ver com o que eu acredito que seja isso, e eu tô levando em consideração alguém que nunca trabalhou com isso, alguém que talvez esteja até na faculdade ainda, né? Então é isso, pra você ficar tranquilo, assim, calmo. Então, o primeiro passo é calma, né? Que legal. Então acho que o primeiro é isso, né? Legal ressaltar as coisas positivas, que é de fato trabalhar com um time de esporte eletrônico, com um psicólogo. Essa é uma experiência pode ser muito interessante em vários aspectos diferentes. Mas é isso. Então, primeiro ponto, eu recomendo essa maior aproximação desse assunto, porque é só através disso que você realmente vai ir podendo fazer contato como que isso vai te tocando, né, em diversas formas possíveis. E daí você ir pensando o que que você realmente tem para oferecer, porque existe aquele famoso paradoxo de, putz, cara, quero ter uma experiência profissional, mas ao mesmo tempo, como que eu vou oferecer meu trabalho sendo que eu não tenho experiência profissional? Então isso pega, né, para uma pessoa que está ali no começo. Então o que eu recomendo nesse momento é isso que eu estou falando. Vamos entender o que de fato você pode oferecer, né? Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é a vontade de aprender. Então uma pessoa que faz psicologia, ela já está, normalmente uma pessoa que entra nesse curso, ela realmente tem uma curiosidade intrínseca, ela realmente tem um interesse nesses assuntos. E alguém que entra no mundo do esporte eletrônico ou um esporte tradicional, né, que seja qualquer esporte, também não, menos ainda está indo por obrigação, né, está indo porque realmente gosta, tem alguma coisa que chama atenção. Então, no geral, acho que o primeiro traço que eu acho que é importante destacar, que provavelmente você tem, acho que é legal você fazer esse check aí, que é, cara, realmente, né, tenho vontade de aprender sobre isso. Porque tem algo nisso que me chama atenção, eu quero me experimentar, até porque esse é um dos princípios que, podemos dizer, mais comuns de trabalhar um psicólogo com um atleta, com um jogador, que ele fica muito nisso de, que é o que eles chamam de o foco na performance e o foco no processo, né? Nós psicólogos também estamos nos deparando com isso em diversos momentos, principalmente na hora de uma apresentação, né? De você precisa falar o que você
que você está apresentando, o que você quer fazer aqui. Então, nesse momento que eu considero que é importante se deparar com isso. Você está indo, dentre outras coisas, primeira coisa, porque você quer estar lá para aprender. Né? Então, você vai estar lá atento e... Primeiro, eu tô falando mais um papo você com você mesmo, né? Claro que você não vai chegar lá na sua apresentação e falar, eu estou vindo aqui para aprender. Isso, então acho que é legal também ter uma noção básica, assim, que das coisas. Então, primeiro é um fortalecimento interno e a ideia é você se apropriar disso e fazer isso à sua maneira. Eu vou chegar depois nessas questões mais práticas de, né, o que uma noção básica, assim, de apresentação, né? Mas, enfim. Então, essa curiosidade é muito importante. Eu acredito que muita coisa você realmente só vai aprender fazendo contato ali na prática, estando perto das pessoas, vendo elas interagindo entre si, como que elas vão interagindo com o que vai acontecendo. Tudo isso vai dando uma segurança, você vai entendendo o que está pegando, principalmente para aquelas pessoas ali, né? Claro que nem tudo dá para generalizar para outros times, mas enfim, isso vai te dando uma segurança. Então, por isso que eu acho que é importante se colocar nesses passos, assim, porque quanto mais time você vai passando, a partir do momento, por exemplo, que você teve a sua primeira experiência, e aí você vai. É, putz, tive uma primeira experiência, trabalhei um tempo ali com aquele time. Você já vai para uma outra apresentação já diferente, já mais seguro, já tendo uma ideia maior. Então é um processo, né, que vai. Uma coisa vai alimentando a outra. Então, nesse primeiro momento, essa questão ah, da curiosidade, se deparar com isso, que você vai estar ali para fazer contato com o que está acontecendo, né, e ir aprendendo de acordo com isso. Calma, né, vou explicar aqui o que é mais, né, porque se for só isso, pode ser complicado de, enfim, de apresentar, né. E vamos basear um pouquinho no texto que eu escrevi. Então, às vezes eu vou parar um pouquinho aqui para ler, né. Então, certo. Então, bom, é isso que eu estou comentando. Assim, acredito que uma boa apresentação, como eu falei, tem a ver com esses dois princípios: clareza e honestidade. Honestidade emocional. Então, primeiro você precisa fazer contato com o que está sentindo, para você se sentir à vontade lá na hora de fazer essa apresentação, na medida do possível, natural. Você vai sentir um nervosismo, eu também sinto. Mas a ideia é que você possa fazer contato com isso e que não seja um alien lá, de um bicho de sete cabeças, né? E tudo bem, tô me sentindo nervoso aqui e tudo mais. É, e, bom, esse é um dos princípios que eu acho que é muito importante como psicólogo. É um arroz com feijão. Fazer contato com o mundo emocional e criando relações mais interessantes com isso, em vez de simplesmente ignorar ou fingir que não está acontecendo. E eu acredito muito mais nessa via honesta e espontânea com isso do que técnicas ou um conhecimento do que fazer ou não fazer. Essa é a minha opinião, tá? É, inclusive, né, um princípio da psicologia humanista, né, que é essa coisa da coerência, né, de você ir agindo de acordo com aquilo que você está sentindo, ter essa harmonia. Para mim, esse é um arroz com feijão que é muito importante, tá? É, principalmente na hora de fazer essa apresentação. Então, a ideia, tô falando algumas coisas para vocês irem pensando, é quase um brainstorm aqui, tá? Talvez fique um pouco confuso algumas partes ou a linha de raciocínio não tão clara, mas estou confiando também na sua capacidade de organizar isso, de fazer pausas aqui quando você se sentir que é o adequado. Então, estou incentivando também a sua parte mais ativa nesse processo todo, né, para você ir se apropriando disso. Acho que um dos piores inimigos nesse momento é algo do sentido de, cara, eu sei muito pouco, tem muita coisa para eu aprender, então assim, isso pode atrapalhar muito, sabe? Acho que isso tem o seu lugar, porque é muito importante, por exemplo, você buscar saber, você estudar, você ser justo naquilo que você oferece, o que você não pode oferecer. Por exemplo, nenhum psicólogo, né, é antiético você garantir um resultado. Então, até aí, acho que é importante estar claro isso, não sei se todo mundo sabe. É,
enfim, a ideia é você ir se apropriando aos poucos do que você pode fazer. Claro que só na prática mesmo que você vai podendo. Mas enfim, você já tem muitos anos de vida e também você pode ir se deparando, né, com certos aspectos aí de você que você sente que podem ser interessantes para uma organização. Parar para pensar nos possíveis problemas também, né? Pô, o que será que um psicólogo trabalha? Quais são as situações que um time de esporte eletrônico, ou não sei se o seu interesse também é trabalhar com modalidades individuais, né? Tipo, sei lá, um, Mortal Kombat, por exemplo, ou algo assim. Pode ser possível. Então é legal ir estudando um pouco, imaginando sobre putz, quais são as situações, né, que essas pessoas vivem. Será que são conflitos emocionais, né? A pessoa ela se sente muito ansiosa, ou será que são conflitos mais interpessoais, elas brigam muito se for uma modalidade em equipe? O que será que pega? Acho que é legal tentar se colocando no mundo, ao mesmo tempo talvez você seja jogador, já tenha jogado, ou participe de algum time, e isso tudo pode ajudar nesse momento, você usar a experiência que você tem. Às vezes não necessariamente teve algo parecido no esporte eletrônico, mas às vezes num outro esporte, enfim. A ideia é começar a fazer contato, né, a sua maneira. Ah, então, eu acredito que isso seja importante. É, então, beleza. Deixa eu ver aqui. É, tá. Perdão a demora, mas eu tô seguindo aqui o texto, vendo o que eu já falei, o que eu não falei. Não quero deixar nada por fora. Boa, então vamos chegar agora nos 10 pontos que eu trouxe aqui. Antes de falar dos 10 pontos, assim, de forma mais geral, né? Eu acredito que o caminho, normalmente, é você começar com... Normalmente se começa trabalhando de graça, né? Você começa oferecendo seu trabalho ou para um time da sua universidade, ou um time ah, que joga mais, de amigos que jogam mais sério, tem uma certa frequência, para você, né? Óbvio, não ser o psicólogo exatamente, mas estar por dentro e vendo como é que rola, já é um possível contato. Você pode oferecer para times vários jogos, tem várias séries, né? Tipo, série A, série B, série C, série D. Tem os times, por exemplo, que jogam sério lá na Gamers Club. Então a ideia é ir conseguindo se aproximar desses times. Então você vai lá e vê que tem jogo rolando da série B, por exemplo. Série B já são times que às vezes não tem uma organização, não ganham salário e tudo mais, ou às vezes até tem, mas é algo muito simples, dificilmente vão ter um psicólogo. E ao mesmo tempo são pessoas que querem muito chegar para a Série A, querem se profissionalizar, estão dando de tudo ali. Então nesse momento eu acho que Série B, por exemplo, é um lugar legal, né, também para oferecer um trabalho. Né? Principalmente se você está disposto a trabalhar de graça, essa é uma outra questão, né? Assim, isso facilita, né? Então, como eu falei, ter um primeiro contato é muito importante, né? Uh, então, ir atrás, vai lá nos jogos, pega uma lista lá de séries, escreve lá série B, sei lá, Rainbow Six, vai vendo lá quais times que tem, qual que é o nick das pessoas que jogam, sei lá, o Twitter da organização, dá um jeito de conseguir o nome das pessoas e aí você manda uma mensagem, né? Você manda uma mensagem, desse que é o ponto, esse é o ponto final.
eu recomendo você fazer isso à sua maneira, né? De você ter uma ideia básica e tal. Primeiro você precisa estar um pouco mais claro com você o que você está oferecendo. E daí, esse outro ponto é a questão da flexibilidade do diálogo. Acho que mais importante do que você ir com algo rígido, né, no sentido de, putz, eu tenho essa caixa aqui, ó, deixa eu oferecer essa caixa para essa pessoa, deixa eu encaixar isso aqui, né, digamos assim. Um dos elementos mais importantes também, que é por isso que eu considero que a calma que ela vem quando você tá tranquilo com aquilo que você está oferecendo e, enfim, isso ajuda muito nessa hora de ser flexível, que ajuda muito na hora de dialogar com as pessoas. Dialogar não só no sentido de conversa, eu falo A, você fala B, mas um diálogo de realmente você parar para ouvir e parar para ver o que está acontecendo. Nossa, como é que essa pessoa ah, recebe minha mensagem? Como que ela responde isso? Quando eu estou apresentando alguma coisa também, estou apresentando ali, fazendo apresentação, em vez de chegar e blá blá blá, blá, você chega, você vai interagindo com o que vai acontecendo de uma forma a fazer ajustes. Então, por exemplo, a primeira coisa, na hora de fazer uma apresentação, você precisa entender quanto tempo é bom para você fazer uma apresentação. Só que aí que tá, imagina, cara, para mim, para eu apresentar tudo, 1 hora. Beleza, 1 hora. Só que nem sempre as pessoas vão ter 1 hora disponíveis para você fazer sua apresentação. Então, por isso que você precisa, acho que aí já começa uma questão de flexibilidade de diálogo. De você ter uma noção dessas coisas de, putz, cara, não sei, talvez as pessoas tenham 15 minutos para apresentação, né, e mais uns 15 para conversar sobre isso, então vou ter 30 minutos. Então aí você vai facilitando a sua vida, digamos assim, né, porque às vezes tudo começa por quê? Porque lá no começo você estava muito tenso em fazer a melhor apresentação possível, não deixar nada de fora. Aí nessa você fez uma super apresentação que inclui tudo que você sente que tá bom. Só que aí que tá, isso não se encaixa com o contexto que você está indo apresentar. Porque as pessoas nem têm esse tempo. Então estava sendo mais uma coisa, um diálogo seu com você mesmo, em vez de um diálogo seu com a situação, vamos colocar assim. Né? Precisa achar essa harmonia no meio disso tudo. Então tem essa questão delicada, por isso que eu estou falando também que não é uma questão de chegar aqui e falar para você o que você deve fazer exatamente. Eu estou falando na verdade o que você deve fazer, só que é isso, inclui algo que vai depender de cada situação. Então você precisa ter bons princípios, vamos colocar assim, tipo um jogo, né? Um jogo de CS, vamos colocar assim, qualquer jogo. As pessoas têm os princípios, têm as técnicas e tudo mais, mas no final das contas, todo round ali é diferente um do outro. Todo mapa, todo lado é diferente um do outro. E tem muitos momentos ali que é o momento de interagindo com a situação e como se fosse uma dança, um improviso. Então, esse que é o ponto, assim, né? Assim, acho que essas são reflexões importantes, no sentido de você dialogando, assim, você dar um oi pra pessoa, você entender primeiro com quem está falando. Porque se for o manager, ou for o coach, ou for o dono do time, pode já ter uma forma diferente daquilo que você vai apresentar. Uh, Algo que é importante é você... então, por exemplo, falando com o dono do time. Putz, pode ser que ele esteja interessado em saber se eu vou cobrar alguma coisa. Quanto que eu vou cobrar? Porque é ele que vai pagar. O manager e o coach eles não vão pagar. Talvez também estejam preocupados, porque eles querem que você esteja lá, imaginam já que isso possa ser uma questão, por exemplo. Isso já são detalhes, né? Não é o mais importante, mas para passar uma ideia do que eu estou querendo dizer. E aí, o que eu quero dizer com essa questão, né? Que eu acredito que mais importante, estou dizendo, não é o conteúdo. Apesar do conteúdo que você vai apresentar é importante. Mas é a forma como você foi se relacionando com isso desde o começo. Porque o mais importante é a conversa que você vai ter com a pessoa ali. No final das contas, é mais sobre isso do que exatamente a sua apresentação, na minha opinião. Então é isso. Vai entendendo que tudo começa ali na relação com você. Então, exemplo, né? Chega ali na apresentação. É legal antes de chegar na apresentação, você perguntar quanto tempo você quer, por exemplo, 30 minutos?
Fala, cara, ó, legal e tal. Então aqui, meu nome é fulano, né? Sou psicólogo, estudante de psicologia. ahn, não sei aí com você, né? Gostei, ahn, fiquei interessado em oferecer um trabalho psicológico para o time de vocês e vocês querem marcar uma conversa, né? Estou disponível para marcarmos uma conversa. Ah, sim, estamos interessados e tal. Aí vai dialogando com isso, né? A sua maneira, a depender do contexto e tudo mais. E é legal você falar o tempo, né? Já que você quer fazer uma apresentação, cara, ó, quero fazer uma apresentação, eu quero saber se 30 minutos é um tempo possível, ou se eu preciso ajustar aqui o tempo, minha apresentação de acordo com o tempo que vocês têm. Mas é legal você já dar uma ideia, né? Assim, de, putz, ó, esse tempo aqui é um tempo que eu considero bacana. Então, já, como eu falei, já está começando o trabalho aí. Quando você vai, se você for oferecer esse trabalho, provavelmente você vai ter uma ideia também de quanto tempo você quer conversando com o time. 20 minutos, tá bom? Então, por quê? Porque aí já adiantando um pouco o assunto de lá, mas que tem a ver com aqui, né? De lá no sentido de já na prática, mas se você for muito passivo, pode ser que não sobe, não, você não tenha boas condições de trabalho. Às vezes você precisa provar, o, digamos assim, o que você tem para oferecer. Então você começa com, às vezes com pequenas oportunidades, beleza, às vezes que você tem são 5 minutos. Usa bem 5 minutos e aos poucos você vai tentando, putz, 10 agora, 15. Mas é legal, às vezes você já tem 1 hora. Se você souber falar, souber se colocar, né? E então esse lado é muito importante. Então precisa equilibrar, assim, de entendendo e ganhando essa sensibilidade. Quando que é a hora de ser mais ativo? Tô usando aqui essa palavra para retratar isso, né? Ó, acredito que isso aqui seja importante, mas ao mesmo tempo ter uma flexibilidade também, é, que não tem a ver com uma passividade, acho que aí já seria uma palavra ruim, mas uma sensibilidade e uma receptividade, vamos colocar assim, uma flexibilidade para ir de acordo com o que é possível. Claro que você não vai aceitar qualquer situação. Se a pessoa chegar e falar, por exemplo, cara, você está aqui praticamente só para olhar, você não vai fazer nada. Se você quiser ficar, você fica, mas ao mesmo tempo a ideia é como se fosse uma dança que você vai entendendo qual que é o seu espaço ali, qual é o espaço que você tem, como aproveitar bem esse espaço para conseguir ter outros espaços. Então, essa malemolência, digamos assim, é importante e já começa aí na forma como você está conversando com a pessoa, como é que você chega nela, na forma de quanto tempo você precisa fazer a sua apresentação. Pode ser legal, uma dica é você apresentar ou para você mesmo, gravar a sua apresentação e ver, ou apresentar para um amigo ou amigos para ver o feedback deles, você ver como quer apresentar para outras pessoas. Tudo isso pode te ajudando também a sentir mais à vontade, a ver se tem algum ajuste que você queira fazer. Então são dicas possíveis também. E daí a ideia é essa, você ir se apresentando e, e ao mesmo tempo apresentar pra pessoa ali, né? Pô, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Putz, cara, aqui tá corrido pra mim, né? Já aconteceu isso comigo. Cara, pra mim tá muito corrido, a pessoa tá cuidando de criança, de um bebê, tô cuidando do meu bebê. Hoje é meu dia aqui como pai de cuidar, né? A minha esposa tá trabalhando. Dá pra ver, já sente que a pessoa tá meio. Tô trabalhando muito, nossa, tá uma correria. Opa, então talvez seja interessante aqui. ah, mas daí você já pode pensar várias coisas, né? No sentido de, putz, talvez seja bom então fazer uma apresentação mais objetiva, né? Mas ao mesmo tempo talvez seja legal me conectar com a pessoa, e aí, cara, tudo bem? Porque às vezes ela já tá tão assim, né? Que ela não tá muito ali com você, né? Então, ah, enfim, aí começa, né? Não tem um certo ou errado assim, mas tô falando isso, sempre percebendo a situação, o contexto que você está inserido e a forma como você pode ir dançando de acordo com isso. Perguntar, então tá tudo bem, fazer a apresentação, realmente é aquele tempo lá que você combinou? São 30 minutos, você tem? Tem, então eu vou focar nisso aqui e tal, né, sei que você tá apertado aí. Opa, já é diferente, entende o que eu tô querendo dizer? Então, e ao mesmo tempo ir apresentando e vendo como a pessoa vai recebendo aquilo que está apresentando, né, é, putz, às vezes a pessoa tá olhando outra coisa. Ela tá no celular, ela tá escrevendo uma mensagem.
ou ela tá, por exemplo, super compenetrada ali no que você está falando, ou às vezes dá pra ver que ela quer falar alguma coisa, então você dá um espaço para ela falar, dá um espaço para ela falar de alguma coisa, ou você pode já estar falando alguma coisa da teoria ali, de, por exemplo, putz, cara, ó, uma coisa importante que eu vou fazer no meu trabalho aqui é ajudar as pessoas a conversarem. Daí você pode falar, cara, como que é isso? Tô falando isso aqui, mas como que é pra você? Você vê alguma, você sente que isso pode ser importante lá no time? Você conhece o time já, né? Então, você tem algum contato com o time? Ah, sim, né? Conheço o time, cara, acho que sim, super importante ver as pessoas conversando. Então, ir trazendo pra prática, assim, é algo que vai ajudando também, né? Você se localizar na sua apresentação. É, então, ter essa sensibilidade, esse tato, considero que seja importante. E sentindo, né? Se a pessoa quer falar alguma coisa, se não quer, e respirando um pouco também. Ahn, então, beleza. Eu tudo contextualizando tudo isso para chegar nos 10 pontos, né? Agora sim, dito tudo isso. Então, 10 pontos aqui que eu separei, né? Que eu acredito que psicólogos recém-formados ou estudantes de psicologia podem ter e não valorizam, dão a justa importância que isso tem, que eu realmente acredito que isso já é o suficiente para começar um trabalho, né? No sentido de. Uh, até falando isso, me veio uma ideia agora. Tô enrolando muito, né, pra falar essas 10 coisas, mas um dos 10 pontos seria talvez um 11º ponto, que é um cuidado é, com situações graves. O que seria uma situação grave? Uma pessoa, por exemplo, que, cara, tem uma situação ali que tem muita violência envolvida, a pessoa é muito violenta e tal. Isso pode começar, por exemplo, a trazer um, consequências graves para pessoas dentro do time, mas no geral, o que é importante de estar prestando atenção é se existe alguém com alguma patologia ali significativa, uma pessoa, por exemplo, com ansiedade, depressão, um grau, né, que está trazendo muito sofrimento para a pessoa. Por quê? Porque nesses casos é muito importante que você consiga uh, construir um caminho que a pessoa perceba o que está acontecendo, a gravidade daquilo e a importância de dela cuidar disso, né? Então daí é, indicar um profissional que você confia, enfim, para que ela possa fazer isso, porque um dos perigos, digamos assim, de alguém que está começando é pegar uma bucha dessa e não saber o que fazer e acabar tentando, por exemplo, tratar ou não conseguindo uh, ajudar a pessoa a se sensibilizar para aquilo e ajudar ela a se direcionar ali para um caminho de cuidado, porque não é só simplesmente você também chegar, cara, nossa, isso aí não é comigo, sabe? Cara, você precisa conversar com alguém. É importante se acalmar nessas horas também, dar um espaço pra pessoa falar, se ela quiser falar alguma coisa, ou puxar um assunto com ela ali, cara, ó, tem percebido ali nos treinos, tem acontecido isso, como que é isso pra você? Isso, por exemplo, é você dar uma oportunidade pra pessoa falar sobre isso. Enfim, nessas maneiras, de toda forma, é importante, principalmente, você fazer uma supervisão, né, com um psicólogo da sua confiança, enfim, alguém mais experiente para te ajudar a entender o que fazer nessas situações. Acredito que esse seja os casos mais graves, assim, que não é tão comum de acontecer, mas pode estar presente, tá? E aí é a coisa mais séria mesmo, assim, né? E demanda um cuidado ah, mais atencioso, digamos assim, tá? Mas, enfim, esse seria algo que eu sinto que é importante, que isso me lembra, inclusive, quando você vai aprender a andar de patins, né? Porque quando você vai aprender a andar de patins, a primeira coisa, pelo menos, que eu aprendi foi aprender a cair, né? Então, eu falei, cara, olha, se a coisa ficar muito feia, você já cai desse jeito, você vai ter seu cotoveleira, joelheiras, vai ter suas equipamentos de segurança ali, o capacete, você cair com segurança. Então, acho que a mesma coisa com um psicólogo é você entender quais são situações urgentes, né? O que você pode aparecer que pode ser algo muito cabeludo, digamos assim. Eu sinto que isso pode dar uma calma, né? Pra você ficar tranquilo. Uma das vantagens, vamos colocar assim, de trabalhar com um psicólogo no ambiente esportivo que é um ambiente um pouco mais lúdico, um pouco mais tranquilo do que se for trabalhar atendendo um público com um sofrimento mais significativo ali, que está já com algum tipo de patologia, algo nesse sentido.
Não como eu falei, que essas coisas não possam acontecer nesse ambiente também. Mas é isso, assim, falando que, ó, tendo esse olhar, assim, cuidadoso e ao mesmo tempo tendo essa noção de que eu acho muito importante aí uh, ter esse acesso a... Você pode ter acesso, esse que é o ponto, a psicólogos que têm uma experiência. Não só através de uma supervisão individual, como uma supervisão em grupo, como livros. Quando você está lendo um livro de alguém, né, salvo raros casos, lá o Skinner, por exemplo, é um cara que nem era psicólogo, né? Mas ele praticamente fez a base da teoria, ou uma parte significativa dela. Mas uh, no caso do Skinner, por exemplo, não era psicólogo, mas era um cientista, estudou, enfim, e aquilo tem uma base, né, de confiança. Mas aí tem outros livros de outras pessoas, você vai lendo, que você vai entendendo. Eu acredito que é muito proveitoso esse momento de você é, uma coisa é você estudar, você está lá na faculdade, você está indo nas aulas e beleza. Outra coisa é você estudar se deparando com algo que você vê que está acontecendo com o time que você está trabalhando, por exemplo. Né? Cara, olha, está acontecendo uma situação ali que as pessoas estão lidando com estresse de um jeito que, putz, cara, deixa eu estudar sobre isso. Eu acredito que isso é muito significativo. Né? Quando você para de estudar aleatoriamente e começa a estudar de forma focada, de acordo com o que você está vendo, como que isso pode te ajudar numa intervenção, aí isso realmente tem um grau de profundidade, de absorção maior, assim, pelo menos na minha experiência é assim. Então calma, entendeu? Algo que você tem disponível como psicólogo começando é sempre acesso a um psicólogo mais experiente. Acho que eu comecei da pior forma possível para pensar que assim, quero te acalmar, na verdade, falando sobre as coisas que você tem, não. Mas assim, isso sim, você tem esse acesso, né? Mas o que eu considero que é mais importante, primeiro item que eu coloquei, eu acabei mudando a ordem aqui, mas o que eu realmente escrevi é o primeiro item, é disponibilidade. Né? Pra mim, o que diferencia um psicólogo, sei lá, de um outro profissional, talvez é que normalmente o psicólogo ele vai ter uma disponibilidade maior para o outro, né? Para se adentrar ali na situação. Então, o que eu digo com disponibilidade é, cara, estou aqui para fazer contato, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui? Isso normalmente é algo que o psicólogo tem, né? Ele tem isso. Então, pode ser que você não tenha, né? Às vezes você é uma pessoa que, sei lá, vive muito agitada, ansiosa e que para você é difícil. Beleza, né? Tem outras coisas, mas eu tô falando isso também porque é legal você ver isso. Putz, cara, como é que é essa questão pra mim? Será que eu realmente me sinto disponível? Porque uma coisa que pode atrapalhar a disponibilidade, por exemplo, é quando você, é isso, começa a ficar muito em si mesmado, né? No sentido de, cara, mas não sei se eu devia estar aqui, ou, né, alguma coisa que é natural de acontecer, mas a forma como você vai se relacionando com isso, acho que é importante, né, que isso vai te... Isso é mais uma hora prática lá, né? Mas já diz sobre se você vai conseguir estar disponível ou não. Então, às vezes é uma armadilha, né? Porque a gente fica noiado, preocupado que a gente não tem ou que está acontecendo coisa errada, quando o mais importante é a gente estar ali sendo afetado pela forma como as coisas realmente, como que as coisas estão acontecendo, não tem nada de errado às vezes você está se sentindo mal com uma situação, poder dar espaço para isso, né? É muito importante. Mas enfim, normalmente o psicólogo ele tem não só isso, como interesse pelo outro, pela outra pessoa, entender como é que está sendo para ela. Então esse espaço, vamos colocar assim, né, disponibilidade, espaço, para que a pessoa possa chegar, para que ela possa falar se ela quiser, para que ela possa ser, que daí entra nesse outro princípio que eu acredito que é um arroz com feijão, assim, do humanismo, né, lá do Rogers, que é essa questão da aceitação, né, então não é que você pode estar ali também para mudar alguma coisa específica, mas só de você estar ali aberto para ser afetado, para conseguir lidar com a situação do jeito que ela é e conseguir passar isso para as pessoas, cara, isso é muito importante. Muito, muito importante. Inclusive, na Gestalt terapia, né, que é uma abordagem humanista, chama Teoria Paradoxal da Mudança, que fala que a melhor maneira, vamos colocar assim,
de transformar algo para algo mais positivo, de mudar alguma coisa, é poder, digamos assim, habitar aquele lugar. É poder que aquilo seja daquela maneira e daí você, opa, nossa, tô entendendo agora por que que eu sou assim, por que que eu faço isso. Então, enfim, eu realmente acredito que isso é muito poderoso. É, claro que assim, isso é complexo, né? Não é simplesmente você chegar e aceitar, tá acontecendo isso aqui já era. Não, você vai ser afetado por aquilo, você vai sentir coisas. Você precisa entender como usar isso que está sendo afetado, como que isso está acontecendo, ahn, como passar isso para a pessoa. Então existe, claro, né, uma técnica, existe ahn, um feeling, uma sensibilidade, como ir fazendo essas coisas, você vai desenvolvendo com o tempo, mas eu acredito que isso, mesmo num nível mais básico, né, como estou falando de espaço, para as coisas acontecerem, para você poder, né, passar isso para a pessoa, não, eu vejo que está acontecendo isso, né, vi que aconteceu aquilo lá, como que é para você? Você não precisa já ir, acho que essa que é uma das armadilhas também, ir já com algo super elaborado para falar sobre aquilo. Cara, ó, aquilo aconteceu, para lidar com aquilo, na verdade, você pula a corda 3 vezes antes de começar o treino, você vai ver que isso vai acontecer menos, né? Então, calma, você não precisa ser o cara que vai controlar os comportamentos e vai. Se você estiver lá para realmente estar presente, ser afetado por aquilo, ter um tempo para organizar essa informação, organizar tudo isso, você poder passar para as pessoas de uma forma é, proveitosa ali, de ó, cara, tô vendo o que está acontecendo, e dar um espaço à pessoa, nossa, cara, eu não tinha me tocado disso dessa maneira, ou agora você falando assim, não, é porque acontece isso, acontece aquilo e tal. Cara, isso já é mega importante, tá? Eu não vou entrar muito em profundidade, porque senão o vídeo vai ficar infinito. É, mas beleza. Então, essa questão da disponibilidade que junta com esse outro princípio, o segundo que eu coloquei, que é a presença. Na minha cabeça existe uma certa diferença entre a disponibilidade e a presença. Mas quando eu digo presença, é, é você conseguir de fato estar ali com a pessoa, de acordo com o que vai surgindo. Então, por exemplo, você não vai estar lá no celular, né? Tipo, assistindo as pessoas treinar, por exemplo, no celular. É, mas realmente interessado em estar ali, percebendo o que está acontecendo. Não parei pra pensar agora qual que é exatamente a diferença da disponibilidade, mas na minha cabeça uma pessoa ela pode estar disponível, mas não necessariamente tão presente. Então, uh, por exemplo, ela tá lá, ó, se alguém precisar de mim, eu tô aqui, né? Mas tá fazendo outras coisas e tal, né? E daí, putz, quando você se sentir convocado, aí você volta a sua presença. Então, é um exemplo. Mas são coisas bem parecidas, assim, a disponibilidade, a presença, né? Você tá ali, porque é isso, é muito fácil quando a coisa fica desagradável, você vai para outro lugar, ou concretamente mesmo você sai, ou mentalmente, emocionalmente, você sai, reclama, ou você, né, normalmente, vamos colocar assim, pessoas não psicólogas, ou que talvez não tenham um emocional uh, tão fortalecido naquele momento, principalmente em momentos de desconforto, elas lidam de uma forma que não costuma ser positivo para toda a dinâmica da equipe, para toda a dinâmica do grupo. Ao contrário disso, quando você está presente, você realmente se permite e você consegue sustentar um certo desconforto e, e trazer isso, elaborar isso com calma, em vez de você não vai xingar a pessoa de volta, né? Não sei, ou putz, cara, tô me sentindo aqui meio mal porque eu sinto que as pessoas não estão interessadas no meu trabalho, sabe? Acho que não vou vir mais. Ou você começa aí, você começa a se sentir mal e você começa a ficar meio desligado, ou você te dá um sono. Então, opa, o psicólogo ele começa, né, normalmente você pode perceber que isso está acontecendo. Nossa, cara, olha o que está acontecendo. Não estão dando a atenção que eu sinto que eu deveria ter, ou aquilo que o supervisor falou, os livros falaram que devia acontecer. Aí tô tendo essa série de reações emocionais. Nossa, cara, olha que interessante, mas o que será que eu posso fazer com isso, né? Então, eu acho que esse que é o ponto do psicólogo, da presença, da disponibilidade, isso é muito importante, porque normalmente um jogador
não é raro de nesse momento de desconforto ou explodir, ou guarda pra si, não fala sobre isso e fica meio, né, fica meio desconfortável. Então poder colocar essas coisas em jogo de uma forma proveitosa, com calma, uma forma pensada, embasada em teoria, tudo isso vai favorecendo, né, vai favorecendo a que aconteça toda uma cascata positiva, digamos assim, porque às vezes esse movimento, uma coisa muito simples que você aguentou o desconforto, falou na hora certa, do jeito certo, tudo isso, a pessoa, nossa, caramba, isso está acontecendo realmente, as coisas vão acontecendo. Então, assim, acho que é legal isso de calma, né? Calma, começa com o que é possível, estando presente, que isso costuma ter efeitos muito, muito positivos mesmo. Isso costuma ser bem impactante. Ahn, e acho que a presença e a disponibilidade tem a ver com uma confiança também, né? No sentido de você confiar no que você tá. O que você sente, né? Assim, não desvalidar. Pô, não é porque você não tem 5 anos de experiência como psicólogo, ou que está começando, está estudando, que suas emoções, aquilo que você sente é menor, ou aquilo deve desconfiar daquilo, né? Pô, você pode confiar naquilo. E é isso, você não está ali pedindo um favor para a pessoa, você está oferecendo um trabalho, está oferecendo um cuidado, né? Você está oferecendo um espaço. Então, a partir do momento que eu estou falando que toda a base vem disso, de você estar consciente de como você está sentindo, qual que é o seu posicionamento interno diante daquilo. E você sempre vai ter oportunidades, isso que eu acho muito legal. Assim, para mim um dos grandes prazeres de ser psicólogo é poder ir se deparando com como as situações elas vão me afetando. E eu podendo, nossa, olha que louco, né? Ainda hoje isso acontece e eu me sinto assim em determinados momentos, olha. Aí você vai criando consciência, você vai primeiro cuidando com você mesmo de acordo com aquilo, ou enfim, com o seu psicólogo. E aí ah, você vai trabalhando aquilo pessoalmente, também no nível profissional. E então, o que eu tô querendo dizer é que você não precisa chegar já 100% confortável, né? Com, putz, olha, é só isso que eu vou oferecer e é só isso. Não, assim, vai ter momentos que você provavelmente vai sentir algo relacionado com isso, momentos que você pode se sentir inseguro, como eu falei, ou triste, e tá tudo bem, né? A ideia é que você só, acho que esse que é o ponto, entender que esse vai ser o processo, né? Coisas vão surgir, você vai ah, não estar confortável em muitos momentos, mas a ideia é que você consiga ir ajustando as expectativas com você mesmo, do que está fazendo. Por isso que é muito delicado esse primeiro contato, porque você não sabe o que esperar, né? É, você não sabe de muita coisa, vamos colocar assim, né? Então, tudo pode ficar meio que no escuro. Então, acho que ir em paz com isso te ajuda todo o resto de coisas a fluir bem, que é poder se apropriar disso que está acontecendo, poder fazer contato, poder colocar isso na mesa, né? Não, porque senão você se sente sempre errado, ou se sente culpado, ou que não era para isso estar acontecendo. Daí você está perdendo oportunidades, né? De poder ser franco com aquilo. É, mas é claro, nesse sentido, como eu falei, as supervisões ajudam muito. Acho que é muito importante, supervisões em grupo ou individuais. É, por isso, inclusive, que eu fiz o meu curso, né, no ano passado, de mostrar na íntegra o que acontece, né, no atendimento, para as pessoas irem se familiarizando, enfim. Tudo isso tem a ver. Tá. Meu Deus, tô falando demais, né? Mas, mas é isso, sim. Aí o terceiro aspecto que eu coloco aqui é o valor às emoções, né? Eu coloquei valor às emoções no sentido de, cara, um psicólogo normalmente vamos colocar valor ao aspecto psicológico, tá? Pra ficar mais amplo. Às vezes uma pessoa ela valoriza mais, pode ser, por exemplo, uma parte mais cognitivista, tudo bem também, não tem nada de errado com isso. Mas alguma coisa psicológica você dá o valor para aquilo, fala, nossa, cara, isso aqui é importante. A parte psicológica do processo, da vivência aqui, da experiência. Então, óbvio, né, quando a gente está entre psicólogos, isso é muito comum, é dado, é óbvio, mas está num outro grupo de pessoas, nem sempre aquilo tem o devido valor, é justamente reconhecido o valor que aquilo tem nas situações. Então você está ali com o time ou com o jogador, você vai poder apontar coisas que as pessoas
normalmente não apontariam daquela maneira, não dariam aquela importância. E não que aquela coisa vai ter importância para a pessoa igual tem para você, mas pelo menos você vai ajudar ela a dar um check naquilo, assim, de putz, cara, é verdade, né? Então, acredito que isso seja bem importante. Quarto aspecto que eu coloco é um aspecto da comunicação. É, Normalmente, psicólogo também é um profissional de comunicação, né? No sentido de você vai saber conversar com as pessoas com jeito, ou pelo menos você vai estar disposto a aprender. E isso é uma qualidade muito importante também. Assim, muito importante mesmo, de você, como eu falei, saber quando falar, como falar, tudo isso ajuda as pessoas a. Isso vai ajudar na dinâmica da coisa ali. Isso é algo a ser valorizado. E o cuidado. E como eu falei, tudo aqui, todos os itens que eu tô falando, não é que você vai chegar sabendo de tudo isso, nossa. Não, mas eu acredito que alguns desses provavelmente você tem. E é tudo uma questão de graus. Eu também, todos esses itens, eu tenho questões a desenvolver, todos os psicólogos têm, né? Mas também é uma forma de você ir criando atenção a esses aspectos, porque já pode ser algo que você já pode ir desenvolvendo a partir de agora, né? Mas a ideia é mais você ir se apropriando disso. Tá, o quinto item que eu coloquei é cuidado. É isso, normalmente o psicólogo ele é cuidadoso com as situações, né? Ele tem esse desejo de cuidar das situações e ele é cuidadoso na forma do trato das coisas, né? De querer fazer as coisas com calma, com cuidado, né? De forma mais geral assim da palavra. Isso pode implicar em outras coisas também, mas isso é algo a ser valorizado, não é algo 100% comum, vamos colocar assim. Coloquei aqui o sexto item, um efeito psicólogo. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui tem mais a ver com, não necessariamente uma característica do psicólogo, mas algo que é mais aí do fenômeno social, digamos assim, que, putz, cara, olha lá o psicólogo. Nossa, isso vai criando um campo, uma atmosfera que favorece que as pessoas, nossa, então agora é hora da gente ser sincero aqui um com o outro. Vamos conversar aqui, vamos resolver as coisas. Sei lá. Claro que também o efeito psicólogo ele pode ter um viés, por exemplo, negativo, do tipo, cara, eu não sou louco, eu não vou conversar, né? Então é importante saber usar isso, né? Claro que isso aí entra mais pormenores disso, mas esse é um efeito super legal, cara, que costuma ser proveitoso. Ó, o psicólogo tá ali, vamos conversar agora, né? Isso já vai criando um campo, digamos assim, que as pessoas já isso tem algum efeito, né? Explicitamente ou não. Então eu acredito que isso ajuda. Uh, O sétimo item eu coloquei aqui é a vontade de aprender, que eu já tinha falado sobre isso antes, né? Mas coloquei aqui como um item justamente muito importante, né? Da pessoa estar aberta, estar ali querendo aprender, querendo estudar e tudo mais. E considero isso mega importante. O oitavo item eu coloquei aqui que a expectativa dos outros normalmente é menor do que o do próprio psicólogo. Então, cara, acho que talvez todos os times que eu passei, as pessoas estavam tranquilas ali, do tipo, na grande maioria dos casos, assim, de cara, você tá aí, mas beleza, cara, fica à vontade aí, né, pra observar, pra ver o que você quiser. E beleza. Não tem essa. Acho que a gente que vai se colocando, meu Deus, né, agora é hora de fazer alguma coisa e tal. Normalmente as pessoas dão um espaço pra gente fazer as coisas da nossa forma. E elas meio que não tão. Como se. Como falar isso? Eu acho que eu falei da melhor forma possível aqui, né? A expectativa delas com o trabalho costuma ser menor do que a nossa. Então é importante também ter essa noção que, ah, igual um músico, né? Tá tocando lá, ele erra uma nota, ele fala, meu Deus. Quando a maioria das pessoas nem percebeu que ele errou aquela nota, né? Então, calma, não tô falando isso, óbvio. O trabalho do psicólogo é muito importante, é importante que você faça isso da melhor forma possível, com instrução, com tudo que é direito importante. Mas ao mesmo tempo é isso, eu também acredito que seja importante entender que existe um espaço ali, né? Principalmente quando as coisas estão tranquilas, sem nada muito acontecendo, para você sair dessa noia que às vezes mais atrapalha do que ajuda, sabe? A ter justamente essa abertura, essa disponibilidade. Então, acredito que seja bem importante. Desse nono item eu já falei, que é acesso a um psicólogo mais experiente através de supervisão, terapia, livro.
E daí o 10º item, na verdade, né, eu coloquei um a mais, que é aquela coisa do 11º item, que era quando você sabe cair, né, saber quais são as coisas mais graves. Mas o 10º item aqui que eu coloquei foi acesso a outros psicólogos que passam por experiência parecida. Cara, ter um grupo de apoio, o que isso quer dizer? Pra mim isso só foi acontecer quando eu comecei minha pós-graduação em 2020, 3 anos atrás, 2023, de Gestalt terapia, que era uma abordagem que realmente me identificava muito, que eu gostava muito das pessoas ali que estavam comigo, que estavam passando por coisas parecidas, no sentido que eu sentia que elas tinham uma forma de ver o mundo, de abordar de uma forma parecida. Mas ninguém trabalhava com esporte eletrônico. Mas ali eu achei, cara, olha que legal, né? As pessoas passam por coisas parecidas e elas têm uma forma. Ali eu fui me sentindo mais empoderado ali da situação e de podendo dividir dúvidas e de ouvir o que elas tinham para dizer, que também me ajudava, sem elas nem saberem que aquilo estava me ajudando. Então também essa é uma das ideias aqui que eu tenho, né? Que é criar um grupo de WhatsApp para as pessoas, justamente para elas entenderem que elas estão passando por momentos parecidos, que está tudo bem, e elas poderem trocar recursos e dificuldades. Eu acredito que isso seja muito importante. Então, de tudo isso, eu acho que eu disse tudo que eu queria dizer para esse primeiro momento. É isso. Basicamente é isso. Tem uma outra parte. Sabe o que eu falo agora? Tem uma última só coisa que eu não sei se eu vou falar agora, mas é o assunto de. Daí quando você chega na apresentação, que vamos colocar assim, a última etapa, você vai se apresentar pro time. Porque uma coisa é você estar ali, tudo alinhado com a organização, com você mesmo e tal, beleza. Mas e como é que você se apresenta para o time? Já ali, ó, esse aqui é o Felipe, ele vai fazer um trabalho com vocês. Aí já é um outro assunto que acho que vai demorar muito. É melhor fazer num vídeo separado. É, mas eu vou falar aqui só rapidamente, né? O que é. Aí você precisa, talvez seja uma outra apresentação. Não é porque eu estou falando, a ideia central é a mesma. Você está consciente de qual que é o contexto que está inserido e como que isso vai dialogando com você, né? O que está fazendo ali, qual que é o ponto. E você ter a mesma flexibilidade, a mesma atenção com as coisas, o mesmo cuidado. E, e daí cada situação vai ser uma situação. Aí cada psicólogo vai também fazer de um jeito. Tem gente, por exemplo, que prefere chegar de uma forma mais teórica. Ó, pô, meu nome é Felipe, eu estudei aqui, eu fiz esses cursos, eu trabalhei já nesses lugares. Ou sei lá, me colocando na posição de recém-formado. Cara, tô aqui nessa faculdade, acabei de me formar. Uh, eu o que me baseia são essas teorias aqui, então, ó, eu, sei lá, sou da TCC, eu acredito que um bom trabalho, eu li esses artigos científicos aqui, a maioria das dificuldades que o time passa são SSS, minha forma de abordar isso é isso, 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 minha forma de trabalhar aqui eu penso nisso, 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 vai ter uma flexibilidade aqui pra gente fazer, estamos aqui num primeiro momento, inclusive tem um livro de psicologia do esporte, né, brasileiro, acredito que seja bem legal, uh, de ler, isso pode ajudar, né? Daí é uma questão um pouquinho mais avançada, tem formas de fazer isso. Uh, eu gosto, né? O que eu gosto de fazer? Chegar de uma forma bem humilde e honesta e me apresentar de uma forma muito breve e mais dar espaço para as pessoas falarem como é que está acontecendo no time, no primeiro momento, de uma forma mais despretensiosa, né? Cara, e aí? Me fala aí, me apresentem pra vocês, me apresentei, como é que é o nick de vocês. Às vezes você pode perguntar até a história do nick. Nossa, cara, esse nick, da onde que é, da onde que veio. Ou às vezes, por exemplo, está num clima mais tranquilo, né? Já trabalharam com algum psicólogo antes e tal, legal. Ahn, aí tem dinâmicas que você pode fazer nesse momento. Mas eu, como eu falei, eu gosto de ir mais na conversa e ah, de fazer as pessoas soltarem como quebrando gelo, assim, aí tudo bem, uma coisa mais descontraída, como é que tá sendo. Já cheguei em time, por exemplo, que tava num clima
de briga, tava uma coisa mais delicada, e foi mais aos pouquinhos e dando espaço para as pessoas falarem. Mas o princípio geral dessa apresentação com o time daí, a pessoa sentir à vontade com você, é, ela ir podendo ver que ela tá falando, tá tudo bem de conversar, não ser agressivo, porque imagina, você chega lá e já quer uma questão super íntima assim, aí você já não tá começando legal, né? Então começar devagar, como que colocando o pezinho no mar, né? E vai sentindo o clima. É, e dando espaço para as pessoas falarem, para elas irem se soltando nesse momento. O que eu costumo me basear nisso, cara, o que parece que as pessoas querem falar aqui, o que pode ser interessante. É, qual que é uma coisa que é importante chegar para mim costuma funcionar? Qual que é o momento que o time está vivendo? Cara, o momento é esse. Ou seja, qual que é o contexto? O que vocês passaram recentemente? Falei uma coisa importante que aconteceu. Normalmente você vai ter alguma ideia já, né? É legal você ter alguma ideia do time. Faz quanto tempo que o time tá assim, com essa line-up? O que aconteceu de significativo nos últimos tempos? O que eles têm de significativo para as próximas semanas, né? Então tudo isso vai te ajudando a entender o que é importante para elas. Putz, cara, tem um campeonato daqui 2 semanas. Como é que vocês estão com isso, né? E tal. Então, enfim, aí vai depender muito mas o princípio geral é esse. Se localiza, o que tá pegando, mas ao mesmo tempo não vai com uma certeza que é aquilo. Dá uma checada também. Como é que as pessoas estão? Tá tudo bem? Como é que elas. O que elas consideram que é importante, sabe? Mas aí já é um outro assunto. Eu acredito que nesse momento a ideia é você ir mais tranquilo e dando espaço, como sempre, para as pessoas falarem, entendendo e se contextualizando. É o momento que você está contextualizando, você não tem uma pressão lá de chegar fazendo alguma coisa. Você se apresentar, falando qual que é a sua, como é que eu trabalho para você, você se mostrar interessado pelas pessoas, entender qual que é a situação que elas estão vivendo. E basicamente é isso, você tá ali para conhecer elas, né? Então, basicamente é isso. Falei bastante já, mas acredito que seja já um material inicial para as pessoas irem pensando. Também fico disponível para tirar dúvidas, caso alguém tenha dúvidas de alguma coisa. E a ideia é que então, pode tirar dúvidas tanto ou fazendo um comentário aqui pelo YouTube mesmo, ou mandando mensagem lá no Instagram, Felipe Esguário. Uh, ou caso você se interesse em entrar nesse grupo do WhatsApp, me manda mensagem lá no Instagram, Felipe Esguário, e passa seu número lá que eu te coloco. E, e é isso. Qualquer dúvida eu estou disponível. Espero que tenha sido isso te ajude de alguma forma. E é isso, muito legal esse momento, né? Um momento mágico eu lembro como se fosse ontem, de estar começando e todo um mundo que se abre, e a expectativa, o friozinho na barriga. Cada um tem um caminho, né? Não dá pra garantir, não dá pra falar pra você o que você vai viver, o que você vai sentir. É algo que uh, tem que experimentar, né? Se é algo que você tem curiosidade, que você tem vontade e você sente que você quer experimentar nesse caminho, você tem meu apoio. Estou aqui para dividir as coisas que eu sei a respeito disso. Existem outras coisas, outros conhecimentos. Uh, aí também como eu falei, é legal você ter essa proatividade. Estou incentivando isso. De ir atrás, vai pesquisar artigo científico, vai ler livro sobre isso. Tem muito livro que fala sobre uh, primeiro contato, por exemplo, né, com um grupo. Uh, vai perguntar para pessoas, principalmente que já trabalham nessa área, pedir informações, meter as caras mesmo, enfim. A ideia é ir se virando. Mas é isso aí, obrigado pela atenção e valeu!